Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje com a presença do Thiago, morador aqui da região rural de São José dos Pinhais, na área de Contenda, né? Assim como eu também. Mas para falar de um tema muito importante, esse tema ele tem a ver com o nosso projeto, né? PX 1 e 2 da Universidade União Dom Bosco, onde eu sou aluno do curso de Gestão da Qualidade. E como uma parte do projeto aqui do PX 2 é nós fazermos uma parte prática da pesquisa que nós fizemos no mês passado em relação a algum problema ou necessidade da área de São José dos Pinhais, que é onde nós residimos aqui. E eu fiz o convite aqui ao Thiago para que ele esteja conosco nesse podcast, falando justamente sobre dois problemas aqui que nós temos verificado nessa pesquisa, sobre a água potável em São José dos Pinhais, a distribuição, e também sobre o saneamento básico, que é uma outra vertente aqui do projeto, né, da qual eu fiz ali a parte teórica no mês passado. E aqui eu trouxe alguns dados, até separei alguns dados para falarmos, porque o intuito desse vídeo é trazer uma conscientização aos são joséenses, né, ao pessoal que mora aqui na área rural, Contenda, Córrego Fundo, Malhada, e a IVA, né, sobre a questão de como anda essa situação da água potável para nós aqui. Tá? Então, nós vamos trazer alguns dados aqui importantes que nós fizemos. Então, a São José dos Pinhais tem de 2010 para cá, teve um bom desempenho nessa área de levar saneamento básico e água potável para os moradores. Inclusive, nós demos um salto muito grande na melhoria desses recursos, né, desses benefícios sociais. E também estou trabalhando esse tema devido à questão do tema proposto da Agenda 2030, que fala sobre essa questão importante da estrutura e da infraestrutura social, né? Então, esse foi o tema que eu escolhi, justamente porque eu ia trabalhar esse tema do saneamento básico e da água potável. E uma das preocupações nossas é essa questão desses recursos chegarem de forma adequada a todos os são joséenses, né? Nós vemos que na parte da cidade, da área ali, jamais da parte urbana, essa questão está praticamente resolvida. A porcentagem é bem pequena, né? Eu trouxe alguns dados aqui, né? Em 2010 para cá, né? Nós vemos que 30% ali do são joséense, eles não desfrutam do benefício ali, desses benefícios, né? A água potável e o saneamento ali. Então, 5,23% eles não estão desfrutando dos benefícios do saneamento básico e da água potável, né? 35,88% eles estão sem esgoto ainda aqui em São José dos Pinhais, pegando a área rural e urbana, né? Tanto a cidade ali, né, desenvolvida a parte urbana, e aqui a nossa área rural, 35,88% ainda estão sem esgoto, né? E 30,8% da população ainda carece desses benefícios, ainda está precisando desses recursos, ainda que nós já avançamos, como eu falei, né? Então, eu trouxe alguns dados aqui, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais voltado para a área rural, né? Por isso que o nosso convidado está aqui, né? O Tiago. Mas aqui, sobre a questão do problema do saneamento básico na parte do resultado que isso traz, eu trouxe alguns dados aqui que estão no meu projeto ali, que falam sobre a questão dos internamentos devido à falta desses recursos. É importante a gente pensar no resultado final, né? Quando a gente fala, né, Tiago, em relação a essa questão de benefícios sociais, o resultado que se tem quando não se desfruta desses benefícios, né? Então, aqui em 2007, nós tivemos 171 internamentos no ano por falta do saneamento adequado em São José dos Pinhais. É uma quantidade muito grande de pessoas internadas, né, Tiago?
recursos que poderiam, financeiros, por parte do pagamento de impostos do São Joséense, e todos esses recursos financeiros que a sociedade tem, a cidade de São José dos Pinhais, melhor dizendo, tem, uma grande porcentagem desse recurso foi destinado à saúde para resolver esse problema, né? Por causa do saneamento inadequado. De repente, se nós tivéssemos um saneamento mais adequado, atingindo toda a população de São José dos Pinhais, esses recursos teriam sido dirigidos de uma outra forma, né? Agora, Tiago, nós tivemos um bom crescimento. Ali de 2007 para cá, até 2021, o dado aqui do IBGE, né? O dado aqui do InfoSamba 2020, ele mostra aqui para nós que, aqui também do DataSim 2020, ele mostra que de 2007 para cá, Tiago, a 2021, tivemos uma queda muito significativa, onde em 2021 tivemos aqui 28 internamentos. Então, houve uma redução, né, bem considerável. Mas mesmo assim, se nós pegarmos a questão do internamento por falta de saneamento, ainda é uma preocupação, né? Essas pessoas poderiam estar com a sua saúde garantida se esse problema tivesse sido resolvido, né? E também, em relação a questões a mortes, em 1996, por questões de saneamento inadequado em São José dos Pinhais, morreram 20 pessoas. 20 pessoas morreram, perderam a vida por causa da falta do saneamento básico, né? O tratamento dos dejetos. Então, é um problema que o São Joséense já vem enfrentando há décadas, né? E vem tentando enxugar essa questão. Mas também houve uma queda, Thiago, acentuada. Nós passamos de 20 pessoas de 96 para 2020, óbitos, 14 pessoas entraram em óbito por falta desse recurso, né, para o São Joséense. Ainda é um problema, né, Thiago? Ainda vemos que é um problema, porque ainda são 14 pessoas que poderiam estar vivas, né? Poderiam estar desfrutando da sua saúde, da sua família. Nós não fizemos o levantamento desse dado, mas nós sabemos que cada morte que tem é um problema, né? Por causa do saneamento. Então, nós temos que pensar nisso, né? Nós que moramos aqui nessa região de São José dos Pinhais, na parte rural, ou mesmo no centro, né? Que eu recebi a notícia por meio até do Thiago aqui, de uma fonte, de um vereador aqui de São José dos Pinhais, de que ainda na rua de Joinville, que é uma das principais ruas em São José dos Pinhais, ainda há pessoas que não desfrutam desses recursos, né, de água potável e saneamento básico. Ainda estão carentes desse recurso, né? E uma coisa curiosa, Thiago, é que São José dos Pinhais é o segundo município do estado que mais arrecada. É uma coisa a se pensar, né? Então, mediante a esses dados, eu fiz esse levantamento aqui também no nossa pesquisa do PIEX1, também fiz esse levantamento, né, de que São José dos Pinhais fica atrás só de Araucária em arrecadação. Então, nós temos condições financeiras, né, na parte de recursos financeiros para resolver esse problema, para podermos trazer um olhar diferenciado aqui para esse problema. É lógico que esse problema não é uma coisa só da prefeitura, né? Não é algo só da prefeitura, mas nós mesmos podemos agir sobre esse problema e buscar uma solução junto ao poder público, né, Thiago? Sim. Nós temos condições de trazer, então, estamos desenvolvendo esse projeto aqui no PIEX2 justamente não para apontar o dedo assim para a prefeitura, obviamente que não, mas sim para levantar essa questão para que todos nós, os moradores, a Associação de Moradores de São José dos Pinhais, nós que vivemos aqui na área rural, juntamente com o poder público, obviamente, possamos encontrar soluções viáveis, logicamente, para que todo São Joséense possa ter aí, desfrutar desses benefícios, né? E temos aí uma agenda, né? Como vimos ali no PIEX 1 e 2, estamos trabalhando focado ali nos objetivos, em alguns objetivos da Agenda 2030 da ONU, e dos objetivos dela é levar uma infraestrutura adequada
de cidades, seja na área rural ou na parte urbana ou periurbana, né? Adequada para que todos os moradores tenham uma vida digna, né? E eu fiz também aqui uma pesquisa no meu trabalho ali, Thiago, que fala sobre o problema da água potável que chega até o São Joséense. Infelizmente ainda foi feito aqui um levantamento, né, por parte da portaria de potabilidade em 2020, aqui em São José dos Pinhais, para monitorar 27 tipos de agrotóxicos que foram encontrados na água, né? Um desses, eu vou citar alguns nomes aqui, né? O alaclor, então ele está acima do permitido, né? Foi encontrado ali acima do aceitável, então foi encontrado esse agrotóxico, né? Também foi encontrado ali pela potabilidade, né? Aqui, como eu falei, a potabilidade, que é a portaria de potabilidade em 2020 ali, né? Também foi encontrado aqui o aldicarbe, também outro agrotóxico que também está junto com o aldicarbesulfona e também o aldicarbesulfóxido. Encontramos também nessa avaliação que foi feita ali, aldrin e o dieldrin, atrazina, carbedazim, benomil, carbofurano, clordano, clorpirifos e clorpirifos oxons. Então são alguns dos agrotóxicos, Tiago, que foram encontrados aqui quando foi feito esse levantamento ali em 2020. Então eles foram encontrados presentes na água do São Joséense, né? É preocupante, né, Tiago? A gente pensar que os nossos filhos, os São Joséenses, estão recebendo por parte da água esses agrotóxicos numa quantidade que está acima do aceitável, né? Então também é uma coisa a nós procurarmos, junto com a prefeitura e a Associação de Moradores de São José dos Pinhais, e com todos os são joséenses, estar com os nossos olhares atentos a essa questão, né? Buscando uma melhoria contínua na qualidade da água, né? E agora que eu apresentei esses dados aqui, nós estamos com esse podcast a fim de conscientizar o são joséense, conscientizar da necessidade de nós termos um olhar mais acurado não só para a água que nós estamos recebendo, mas também para a questão daquelas pessoas que não estão nem recebendo essa água, né? Não estão nem recebendo o saneamento básico, que é uma coisa que traz dignidade para os moradores, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho com o Thiago, que nós já temos uma convivência boa aí há uns certos anos, né, Thiago? E ele é um morador aqui mais antigo de São José dos Pinhais. Eu moro aqui na região da área rural aqui em Contenda há mais ou menos 8 anos, né, que eu estou residindo aqui. Mas o Thiago se criou aqui, cresceu aqui, né, Thiago? Verdade. Desde que você nasceu, você mora aqui nessa região? Eu quero desejar uma boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente. E a minha história dentro desse contexto, dentro de toda essa... eu volto lá 50 anos atrás, que são histórias que a minha mãe conta de como era, né, essa questão. Minha família é nascida aqui, meu pai era de Augusto do Sul, mas veio morar muito cedo aqui para Contenda. Então eu lembro de algumas coisas a mãe lembra que lá no princípio essa questão de saneamento, como era sítio, e hoje já tem bastante casa, mas antes era menos, né? Menos, cara. A mãe conta a realidade que o pessoal não tinha banheiro, não tinha... era no mato mesmo, junto com às vezes até os animais ali. Parece até engraçado, né, para quem ouve isso hoje, mas essa questão de 50, 60 anos atrás era assim. E depois disso, a melhoria que veio era a famosa casinha, a privada, né? E o que era isso? Era uma casinha de madeira, uma fossa embaixo dela. E a pessoa ia lá, fazia, e quando enchia, ela mudava a casinha do lugar, tampava, ia mudando. E ia mudando. Então, né, eu vi minha infância inteira isso. O banho era de bacia ainda, né?
tirava a água no balde do poço. E isso era muito comum, né? Era muito comum. E aí os anos vieram passando, veio melhorando. É questão de já encanamento, bomba elétrica, Bomba poço, elétrica. né? Já tinha essa questão. Mas a questão da fossa, que é um problema hoje, eu vejo na nossa região, ainda, né, essas fossas negras que se chamam, né? Ainda com toda a evolução hoje, né, como o pastor o Almir falou, já veio a água na região, né? Já temos a Sanepar em vários lugares, ainda falta alguns, mas já tem bastante. Mas essa questão da fossa ainda é um problema sério. Nós temos aqui uma vila mais próxima em que, devido aos loteamentos, o poço de um ficou perto da fossa do outro, e chegou um momento que os poços de água que deveriam ser limpos já não podem mais. Já não podia utilizar a água do poço. Não, hoje quem tem água de poço lá é só para lavar carro e alguma coisa assim, porque potável não é, porque já misturou. Já misturou. E qual a região que é, pastor? Aqui na Vila Bueno aqui teve esses problemas. Aqui na Contenda. Tanto que do empenho para trazer água para essa região por causa disso. Por motivo disso aí. Da contaminação dos poços. Isso. Por causa das fossas. Por causa das fossas. Então hoje avançou bastante, a questão da água, mas essa questão da fossa ainda nós temos um problema maior, eu vejo assim, até de conscientização. Porque existem meios hoje para ter uma fossa organizada e adequada, ecologicamente correto. Não é o ideal ainda. Não é o ideal, né? Mas poderia se desenvolver, né, um trabalho nesse sentido, a fim de trazer qualidade. Sim. Trazer qualidade, justamente. Então, Thiago, justamente é essa a nossa preocupação, porque fazendo essa pesquisa, nós podemos notar que, em relação à carência desses recursos, né, a água e saneamento básico, eles afetam diretamente a área rural, né? Aqui é onde você estava citando da contaminação, né, da fossa com o poço artesiano ali, o poço até rudimentar, né, que a gente até pensa nessa questão, até nós estávamos conversando antes de começar aqui o podcast, nessa questão sobre a mentalidade que, de repente, a prefeitura, será que a prefeitura tem essa visibilidade, né, Thiago, do quanto a carência desse saneamento está trazendo um prejuízo, né? Não só na questão da falta do recurso, mas também a própria contaminação do solo, né? Que tem muitos produtores aqui, né? Tem muita gente que ainda trabalha com a questão do campo, né? E ainda possivelmente o solo está sendo prejudicado, né? Por causa dessa questão da falta desse saneamento básico, né? Então, Thiago, dentro dessa questão, é muito importante a gente trazer isso à tona para você que vai nos assistir nesse podcast, né? Porque ele vai ser bem divulgado. Então, de nós começarmos a ter essa visibilidade. Você que mora aqui nessa região de Contenda, que mora aqui pela área da Vila Bueno, que o Thiago citou mesmo, ou aqui mesmo para o lado da Malhada, de repente você pode colocar nos comentários para nós aí no nosso podcast como está a situação que você tem encontrado ali no seu dia a dia. Se você já tem saneamento básico aí, se ainda você está utilizando a fossa mesmo, né? Ou ainda faz uso do poço artesiano, ou rudimentar mesmo. Enfim, deixe nos comentários para nós aí, para que possamos, de repente, até amanhã depois entrar em contato com você e a gente até fazer, de repente, até um outro vídeo, um outro podcast com você em relação à sua situação, no intuito de conscientizar a nossa parte rural aqui da nossa cidade, em especial, né? Mas todos são joseenses, de o quanto que esses recursos são importantes para o nosso dia a dia, né, Thiago? A gente não imagina hoje, por exemplo, ficar sem um banho, né? Chegar em casa já ter a água, você já vai direto da torneira, né? Mas só que muitas vezes esse é um recurso que, como você falou, nos dias de hoje, 2024, mas ainda tem gente que está carecendo desse benefício, né? Assim, tipo na torneira ali. Até nessa pesquisa que eu fiz, nós vimos aqui que
existe pelo menos 20 pessoas, 20 a 40 pessoas que não têm esse recurso, Thiago. Eles não têm nem poço artesiano, eles têm que pegar com balde, num riacho, alguma coisa, de alguma forma ainda eles têm que estar buscando de forma rudimentar mesmo o recurso da água potável. Imagine, nós estamos em 2024, né? E ainda tendo essa necessidade, né? Agora, Thiago, você já ouviu falar aqui na região, você que mora há bastante tempo aqui na área rural, por parte da prefeitura, algum projeto de fiscalização, como você falou ali mesmo, né? Para fazer uma avaliação assim em porcentagem, na questão de uma medição mais precisa, o quanto que está sendo contaminado, o uso da água por meio dos poços artesianos aqui na área rural. Você já ouviu falar de algum projeto nesse sentido por parte do poder público? Então, a gente vê falam que existem projetos, mas na prática, né, aquela questão de ir até lá na casa, conversar com a família, ou de repente fazer amostragem, né, da própria água do poço, da própria água da Sanepar mesmo, né, de repente a coisa, ver se não há alguma forma de contaminação. Então, essa efetividade a gente não... Na prática... Eu não vi ainda, sabe? Até hoje. Até hoje. Eu acredito no seguinte, essa efetividade, essa interação de chegar ali junto, né? Como é feito, por exemplo, a respeito da dengue, né? Sim. Que é um trabalho de campo mesmo, né? Um trabalho abrangente, né? Abrangente, que não deixa nada despercebido, né? Eu acredito que seria muito importante. E até, Valmir, uma questão de conscientizar por parte, eu tenho certeza que nenhum dos agricultores quer que a água fique contaminada, assim como quem está ali na casa não quer um solo contaminado, né? Mas trazer conscientização, talvez trazer o problema de outros lugares que o solo já está contaminado e que nem tem mais, às vezes, como recuperar lugares onde a água vai levar milhares de anos para se tornar potável de novo. Então, esse tipo de conscientização seria muito importante, bem como a fiscalização, para trazer a melhoria, trazer essa cultura de saneamento, né, para a população. Justamente. E muito importante o que você falou, Thiago, eu achei aqui o dado, muito importante o que você falou, por quê? Porque, de repente, nós podemos, através desse podcast, estar criando essa conscientização, dando um passo, né? Assim, vamos dizer assim, de uma forma informal, não ligada ao poder público, né? Mas assim, nós mesmos, moradores, habitantes aqui da área rural, São Joséenses, nós começarmos a observar isso para criar essa consciência, né? Para buscar esse fortalecimento de que o São Joséense se preocupe mesmo em receber uma água com qualidade, se preocupe em receber o recurso, e também ele busque se preocupar com o solo onde ele vive, né, Thiago? O quanto está contaminado, se está contaminado, né? Que esse olhar nós possamos, através desse podcast, ir criando essa conscientização. Criando para que, como eu estava falando com o Thiago quando nós estávamos aqui nos bastidores antes de começar o podcast, eu vim morar para cá e vim despreocupado com água, né? Estava acostumado lá no centro, vim despreocupado com água e com saneamento básico. Quando eu cheguei aqui, Thiago, que daí eu fui ver que aqui a realidade era poço artesiano e fossa, né? E fossa. Mas uma outra coisa, a preocupação é que também nesses dados existe uma porcentagem de fossas, Thiago, que não são nem as fossas sépticas, né? São rudimentares mesmo. Aquelas que elas foram feitas para guardar ali os dejetos, para manter, mas sem nenhuma preocupação com contaminação. Ainda tem na região, né? Principalmente na área rural aqui, esse problema de fossas que não são nem as assépticas, elas são rudimentares mesmo, que realmente elas vão contaminar o solo. Então você, São Joséense, que está nos ouvindo, de repente dá uma analisada,
Até, Thiago, a gente pode até buscar uma informação junto com a Associação de Moradores de São José dos Pinhais, de repente fazer um levantamento de como a gente podia ajudar com questões de recursos financeiros, um levantamento de quantas pessoas ainda usam uma fossa rudimentar, para buscar um auxílio, né? Direcionar de repente um auxílio para essa pessoa, para que ela consiga ter uma fossa que ou não contamine o solo, ou de repente ter uma porcentagem mínima de contaminação. Reduz o impacto, né? Reduzir o impacto ambiental. Porque na Agenda 2030 é buscado isso também na questão da infraestrutura da sociedade, né? De uma sociedade igualitária, justa e adequada, uma sociedade com menos, que gere menos impacto ambiental, né? E para nós já irmos aqui para o fechamento do nosso podcast, eu achei que o dado que enquanto há 44 habitantes não recebem água encanada e buscam a mesma por uso de baldes e outros recursos para o seu uso. Aqui em São José dos Pinhais tem pelo menos 44 habitantes, né? E isso vem ali do SINS 2022, né? Então, pessoal, já encerrando aqui essa participação, eu quero agradecer ao Thiago, que de muito bom grado aceitou aqui o nosso convite para fazermos este trabalho. E espero que esse podcast possa trazer uma conscientização, uma melhoria a médio e longo prazo, né, Thiago? De vida para o São Joséense, para o pessoal aqui, em especial da área rural. Acredito que algumas pessoas, provavelmente alguém do poder público vai uma hora assistir esse podcast, mas nós mesmos que somos cidadãos aqui de São José dos Pinhais, somos cidadãos aqui, estamos vivendo aqui no dia a dia, possamos nos conscientizar, de repente, uma ação nossa. Você pode pensar, né, Tiago? Mas só eu sozinho não vai mudar. Mas uma ação sua pode trazer grandes resultados, impactos positivos para os nossos filhos, para o futuro de São José dos Pinhais. Tiago, muito obrigado pelo seu apoio, eu agradeço e espero que todos assistam esse podcast e pode deixar o seu comentário ali. Nós vamos estar vendo com carinho para estar respondendo. Eu tenho meu canal também no YouTube ali e provavelmente vamos estar sempre divulgando esse trabalho. Esse trabalho é para a minha matéria aqui da faculdade, mas também é um engajamento para a sociedade ser beneficiada. Então eu agradeço desde já. Muito obrigado, Thiago. E também quero fazer aqui uma referência ao nosso professor, né, que está responsável aqui por fazer a análise do nosso trabalho, né, desse relatório de pesquisa e também desse trabalho da mídia aqui, e está coordenando, né, através da faculdade, esse trabalho do PX 1 e PX 2 para trazer aí um benefício, uma vantagem, um resultado positivo para a nossa sociedade são joséense, tá? Então, quero deixar aqui, no meu caso, são joséense, porque eu moro aqui, né? Mas para todos os alunos que vão fazer esse projeto, participar desse projeto, então, nós temos aqui o nosso professor Ciro Francisco Burgos Fernandes, que está coordenando, analisando e ali nos ajudando nesse projeto para que possamos não só nos formarmos, né, como profissionais, mas também trazermos um resultado para a sociedade aí. Eu quero agradecer aí ao professor e também ao Dom Bosco, que através desse projeto do PX 1 e PX 2 nos dá a oportunidade para podermos estar atingindo a sociedade e buscando uma vida melhor para todos. Fique com Deus, tudo de bom para todos aí e nos vemos.